Resumo, baseado na cobertura da NBC News, atualizada em 22 de janeiro de 2026. A notícia abrange uma série de desenvolvimentos políticos e diplomáticos significativos ocorridos em um único dia, centrados na administração do presidente Donald Trump. Em um dia movimentado, o ex-procurador especial Jack Smith testemunhou perante o Comitê Judiciário da Câmara, defendendo publicamente suas investigações sobre o presidente Donald Trump. Smith afirmou aos legisladores que sua equipe tinha prova de que Trump sabia que suas alegações sobre a eleição eram falsas, que causou a multidão de 6 de janeiro de 2021 e que explorou a violência que ocorreu. A audiência foi descrita como acalorada. No cenário internacional, o presidente Trump lançou oficialmente seu Board of Peace, Conselho da Paz, em uma cerimônia de assinatura em Davos, Suíça. A iniciativa, que ele sugeriu anteriormente que poderia substituir a ONU, contou com a presença de líderes e representantes de países como Argentina, Turquia, Hungria, Bulgária, Bahrein, Cazaquistão, Kosovo, Catar, Armênia, Azerbaijão, Marrocos, Paraguai e Paquistão, mas foi evitada por grandes aliados ocidentais. Permanece incerto se algum país concordou em pagar a taxa de US$ 1 bilhão para uma adesão permanente. Paralelamente, os Estados Unidos e a China finalizaram um acordo que entregará o controle das operações norte-americanas do TikTok a investidores apoiados pela administração Trump. Em outros desenvolvimentos, a Rússia afirmou que as negociações trilaterais de segurança com os Estados Unidos e a Ucrânia, marcadas para o dia seguinte nos Emirados Árabes Unidos, só terão sucesso se suas demandas territoriais forem atendidas. A União Europeia, por sua vez, reagiu ao anúncio de que os Estados Unidos não imporiam novas tarifas a 8 países europeus sobre o controle da Groenlândia, anunciando planos para dobrar o apoio financeiro ao território. O vice-presidente J.D. Vance visitou Minneapolis, onde protestos contra as políticas de imigração da administração Trump ocorrem há semanas. Além disso, Trump endossou publicamente o senador Tommy Tuberville para governador do Alabama e retirou o convite para o primeiro-ministro canadense Mark Carney se juntar ao Board of Peace. O cenário que se desenha diante de nós, em janeiro de 2026, não é apenas uma série de eventos políticos desconexos. É um retrato vívido, um microcosmo da batalha existencial que define nossa época. A luta entre a soberania nacional e o governo global, entre o poder do cidadão comum e a arrogância das elites estabelecidas, e entre o bom senso e uma máquina burocrática e midiática obcecada em destruir seus oponentes. Enquanto a classe política de Washington e seus aliados na grande mídia se concentram em refritar os mesmos roteiros cansativos de 2020, o presidente Trump, do lado de fora da bolha, está literalmente remodelando o tabuleiro geopolítico. E isso os enlouquece. Vamos começar pelo espetáculo de má-fé que foi a audiência de Jack Smith no Congresso. Aqui temos a personificação perfeita do establishment em pânico. Um procurador especial, cuja investigação já foi consumida pelo tempo e pelos fatos, é arrastado para dar seu último suspiro de relevância perante um comitê. Ele repete, como um mantra, as mesmas acusações desgastadas sobre 6 de janeiro, um evento tragicamente explorado pela esquerda por anos para justificar a criminalização de discordância política. Pergunte a si mesmo, quantas horas de transmissão na CNN, quantas manchetes do New York Times, quantos milhões de dólares dos contribuintes foram gastos para reviver este tema? Enquanto isso, o americano médio está lutando para pagar o plano de saúde, está preocupado com a segurança na fronteira e assiste a uma inflação corroer seu poder de compra. Mas o complexo industrial do 6 de janeiro precisa se manter vivo. É sua razão de ser. A cena patética do ex-policial, amaldiçoando um congressista eleito pelo povo, não é paixão democrática. É a teatralidade raivosa de um ator coadjuvante em uma narrativa que está desmoronando. A verdade inconveniente que a mídia não relata é que o foco obsessivo nesse passado é uma tática deliberada para desviar a atenção das falhas do presente e da agenda radical que eles ainda desejam impor. E falando em desviar a atenção, observe a notícia enterrada sobre os CEOs de planos de saúde sendo grilados no Congresso sobre os custos estratosféricos. Os republicanos corretamente trouxeram esses executivos para o banco dos réus. Mas onde está a raiz do problema? A mão pesada do governo. O Affordable Care Act, essa obra-prima do governo grande, continua a distorcer o mercado,
e o fim dos subsídios, uma medida de responsabilidade fiscal, expôs o custo real de um sistema inchado pela regulação excessiva. A solução do establishment: mais controle, mais regras, mais subsídios que os contribuintes financiam. A solução conservadora, a do livre mercado, seria desatar os nós regulatórios, permitir concorrência interestadual e dar poder de escolha real aos indivíduos, não a burocratas em Washington ou a executivos de corporações que fazem lobby por regulações que afogam os concorrentes menores. É a velha história: uma crise criada pela intervenção estatal é usada para justificar ainda mais intervenção estatal. Agora contraste esse teatro doméstico com os movimentos no cenário global. Enquanto Jack Smith regurgitava talking points em uma sala abafada, o presidente Trump estava em Davos, no covil da elite globalista, lançando o Conselho da Paz. A reação das potências ocidentais é a parte mais reveladora. Elas boicotaram. A União Europeia, aquele clube burocrático que despreza a soberania nacional, expressa sérias dúvidas. Por quê? Porque a simples existência de um fórum alternativo, liderado por uma nação que coloca seus interesses em primeiro lugar, é uma ameaça existencial ao monopólio moral e político que instituições como a ONU detêm. A ONU há muito se tornou um palco para ditadores condenarem a América e para resoluções inúteis que não resolvem conflitos. Trump olha para essa farsa e propõe algo diferente. Um corpo ágil, sem a bagagem burocrática, focado em resultados. O fato de ser composto por nações como Hungria, Turquia, Argentina e países do Oriente Médio, nações que muitas vezes são desprezadas pelo establishment globalista de Bruxelas e Nova York, não é um bug, é uma feature. É um reconhecimento de que o mundo multipolar é uma realidade e que a diplomacia real envolva falar com todos, não apenas com o clube seleto que assina cada petição progressista. A questão da Groenlândia é um estudo de caso em soberania e realpolitik. A mídia retratou a ideia inicial como uma loucura. Mas o que vemos agora? Uma negociação dura que resultou em maior presença estratégica americana no Ártico, uma região de importância vital para a segurança nacional, e recursos sem a imposição de tarifas devastadoras à Europa. Trump usou a alavanca do poder econômico americano, a ameaça de tarifas, para obter uma concessão estratégica e em seguida fechou um acordo. A UE, aliviada, agora fala em aprofundar a cooperação. Isso não é diplomacia de matar ou morrer, é diplomacia de resultados. E a UE, em resposta, promete dobrar o apoio financeiro à Groenlândia. Tradução: o contribuinte europeu agora pagará mais para tentar manter a influência em um território que o presidente americano acabou de garantir para a esfera de defesa ocidental. Quem saiu ganhando? Os Estados Unidos. E então temos o acordo do TikTok. Após anos de histeria sobre a segurança de dados e o perigo chinês, uma histeria que, devemos notar, era amplamente promovida pelos mesmos que agora criticam Trump, uma solução é alcançada. O controle das operações americanas sai das mãos do Partido Comunista Chinês e vai para investidores apoiados pela administração americana. Isso deveria ser uma vitória bipartidária. Mas espere. Onde estão os fogos de artifício na mídia? Onde está a cobertura 24/7 celebrando a proteção dos dados dos americanos? Está soterrada. Porque a narrativa preferida é a do caos e do perigo, não a da resolução pragmática de problemas. A administração agiu onde o Congresso, preso em debates intermináveis, falhou. É uma demonstração de que a ação executiva, quando usada para defender os interesses nacionais, pode contornar a paralisia de um establishment político mais interessado em postar no Twitter do que em governar. A saída da Organização Mundial da Saúde é outro raio de luz. A OMS mostrou sua servidão à China durante a pandemia, atrasando alertas e repetindo desinformação de Pequim. Por que os contribuintes americanos deveriam financiar uma organização que coloca a política acima da saúde global? A decisão de trabalhar diretamente com países parceiros e organizações baseadas na fé é um retorno ao bilateralismo sensato e ao reconhecimento de que instituições globais frequentemente se tornam fins em si mesmas, burocracias corruptas e ineficazes. O que tudo isso significa? Significa que estamos testemunhando um realinhamento fundamental. De um lado, uma coalizão desesperada composta pela velha mídia, pela burocracia estatal profunda, por globalistas europeus e pela ala progressista do Partido Democrata. Seu poder é derivado do controle da narrativa, da complexidade regulatória
e da manutenção de crises perpétuas que justificam sua expansão. Do outro lado, há um movimento imperfeito, barulhento, muitas vezes caótico, que coloca o interesse nacional americano em primeiro lugar, que desafia os dogmas da governança global e que prioriza acordos reais sobre virtude sinalizada. Os alertas para o futuro são claros. Este establishment não vai simplesmente desaparecer. A demissão de outro funcionário do FBI ligado às investigações de 6 de janeiro é um lembrete de que a batalha pela burocracia permanente é contínua. A resistência feroz ao Conselho da Paz mostra que as elites globais lutarão com unhas e dentes para preservar seus feudos de influência. A pergunta que todo cidadão comum deve fazer é: em quem você confia para defender seus interesses? Em uma classe de diplomatas e burocratas que vivem em bolhas de Davos, Bruxelas e Manhattan, que desprezam os valores tradicionais e veem a soberania nacional como um obstáculo, ou em líderes com todos os seus defeitos, que são desprezados por essas mesmas elites precisamente porque as desafiam. A conclusão é inescapável. Enquanto a máquina do establishment gira suas rodas, focada em reacender as cinzas de 2020, o futuro está sendo moldado em negociações sobre o Ártico, em acordos de tecnologia e em novas estruturas diplomáticas que marginalizam as instituições falidas do passado. A verdadeira luta nunca foi sobre um dia em janeiro de 2021. É sobre quem controla o amanhã, as pessoas comuns que amam seu país e querem viver em paz e prosperidade, ou as elites desconectadas que acreditam que só elas têm o direito de governar o mundo. Os eventos desta semana mostram que, para o desespero delas, a resposta ainda está em disputa. E essa disputa é a única coisa que lhes dá medo de verdade.